Mano, o que tá acontecendo com esses faixas azuis, faixas roxas? Que isso? Como pode J-Rod, Big Dan, faixas coloridas ainda, estarem em pro-eventos e lutarem pau a pau contra veteranos? Incrível isso, então fiquem comigo pra saber mais sobre isso. Neste domingo, dia 3 de julho, o que não faltou foi evento. Tivemos o Honor Submission Grappling, o Raw Grappling, cujos resultados nós já falamos aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar no final como sugestão. E estava faltando eu falar somente do UFC Fight Pass Invitation 2, que aconteceu no mesmo dia e foi transmitido pela UFC Fight Pass. O evento era de equipe contra equipe, valia $25 mil. Eram 4 equipes que estavam representando outras promoções de MMA da família UFC Fight Pass. E as equipes eram a APFC, que é organizada pelo Anthony Pettis, a Ico UFC do Jorge Masvidal, a All Combat, que é uma promoção do Uriah Faber, e a Fighting Alliance Championship do Kansas City. E apesar de representar o MMA, as lutas eram de grappling com grandes nomes atualmente no Jiu-Jitsu, que inclusive muitos estarão lutando na DCC, e também alguns representantes do MMA. Cada equipe tinha 4 participantes e poderia ser de qualquer peso, desde que a equipe pese no máximo 750 pounds, que dá mais ou menos uns 340 quilos. Então, se você quiser levar um grandão pesado, pode, desde que você leve também um levinho para equilibrar na balança. Como é que funciona? É equipe contra equipe, sub-only, ou seja, apenas finalização, onde entra um de cada time e eles se enfrentam até no máximo 8 minutos. Rolou finalização, ganha 1 ponto para a equipe e esse permanece e quem foi finalizado sai. Se não rolar finalização, os dois saem, dá empate. Aí entra os próximos. Mas caso durante a luta ela fique bem monótona, sem ação de nenhum dos dois lados, o árbitro vai pegar, jogar a moeda, cara coroa. Quem for o sortudo vai poder escolher em qual posição quer estar. Costas, montada, guarda, enfim, ele que escolhe. Só depois que todos os 4 atletas do time forem eliminados, que a luta acaba. Uma coisa que eu acho legal é a explicação das regras antes de começarem as lutas. O UFC Fight Pass Invitation 2 fez, quem costuma fazer é o Rus Nabuan também, porque às vezes a pessoa tá lá perdida e aí eles explicam as regras e aí fica mais fácil pra ela poder entender. Eu acho interessante todos os eventos adotarem isso. Mas também, se não se preocupe, porque eu sempre explico aqui no canal as regras do evento. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra você não perder todos os vídeos. Os times eram compostos por time APFC, Oliver Taza, Bodoni, Big Dan e Chris Papadelios. Time FAC, James Krause, Andy Varela, Joey Solek e Kyle Baum. Time Ico UFC, Henrique Coco, PJ Borg, J-Rod e Bonico. E o time A1 Combat era Elliot Kelly, Song Yadong, Rafael Domingos e Ryan Lauder. Então, na primeira semifinal tivemos o time APFC contra o time FAC, onde na primeira luta o Kyle Baum enfrentou o Oliver Taza. Não tivemos finalização, a luta acabou em empate. Então, na segunda luta tivemos o Big Dan contra o Joey Solek. Cara, o Big Dan é muito grande. É faixa azul ou roxa, eu nem sei se ele já chegou a pegar a faixa roxa. Cara, ele é muito bom em chave de pé. Um cara daquele tamanho, bom de guarda e de chave de pé. Ferrou! Ele finalizou o Joey na botinha em menos de 1 minuto e meio de luta. Aí entrou o James Krause, ele finalizou em menos de 2 minutos no Mata-Leão. Já fez 2 pontos para o seu time e só tinha mais um adversário do outro time, que era o Andy Varela. E para o time do Andy vencer, ele teria que finalizar todo mundo. Ou pelo menos o Big Dan mais um, que aí eles iriam empatar e então iria para decisão. Mas não rolou. Não tivemos finalização, a luta terminou em empate, então a PFC avançou para a final com 2 pontos. Tivemos na outra semifinal o time Icon FC contra um A1 Combat, e na primeira luta o Elliot Kelly enfrentou o Bonico.
empate, nenhuma finalização. Entrou então o J-Rod contra o Song Yadong. Era pra ser o Craig Jones, mas eu não sei porque de última hora o Craig Jones saiu, e então quem entrou em seu lugar foi o J-Rod. O que eu não achei tão ruim não, porque eu gosto do estilo do J-Rod, ele é bem agressivo. E apesar de ser faixa roxa ainda, ele é muito bom, tem o jogo completo. E na luta contra o Yadong rolou o cara e coroa. E quem venceu foi o J-Rod, e ele escolheu a famosa passagem Body Lock dos irmãos Rodrigues. Aí ele passou, montou, pegou as costas e finalizou em um mata-leão. Entrou então o Rafael Domingos pra lutar contra ele, cara. Pra mim, foi a luta mais emocionante do evento. A luta começou, o Domingos já jogou uma guilhotina voadora. Que isso? Muito massa, mas não pegou. Ele então tentou outra guilhotina durante a luta que também não pegou. E ele passou a guarda e quase que o J-Rod coloca um bug choke, que é outra especialidade dele. Mas o Domingos estava esperto, abriu as asas e deu uma leve posturada. O Rafael então colocou um katagatame que, cara, sinceramente eu não sei como não pegou. O J-Rod foi muito guerreiro ali. Eles se desvencilharam, trocaram em pé e, cara, olha esse Duck Walk com ida pras costas do J-Rod. Que isso? Que lindo! O wrestling dele e essa ida pras costas é o que eu acho mais massa em seu jogo. Ele tentou um crucifixo, mas o Domingos se defendeu e acabou ficando por cima nos 100 quilos. E novamente o J-Rod tentou o bug choke, só que dessa vez quase pegou. Mas o Domingos estava esperto novamente. Só que dessa vez ele cedeu a raspagem, ficando por baixo. E assim o bug choke não pega. Ele poderia ter tentado um double bug choke. O J-Rod então foi para suas costas, colocou um mata-leão que eu também não sei como não pegou. Cara, o Rafael foi muito guerreiro de não ter batido ali. Mas o tempo acabou, não tivemos nenhuma finalização, então foi empate. Melhor luta da noite. Gostei do Rafael Domingos, quero vê-lo mais nos eventos no Gui. Tem um jogo forte, agressivo, tenta bastante finalização. Gostei. Gosto desse estilo. Então tivemos o Henrico contra o Ryo, a luta foi empate e o time Icon avançou por 1-0. Então antes da final do time contra time, tivemos dois super fights, a Roxanne contra a Michelle, onde a Michelle acabou levando essa por decisão, e tivemos o André Fili contra o Shane Shapiro, onde o Shane finalizou em um estrangulamento do Norte-Sul. Fomos pra final entre o time APFC contra o time Icon e foram 5 lutas, onde na primeira luta o PJ Bark enfrentou o Papadelhos e finalizou ele no mata-leão. O Bodon entrou, empatou com o PJ Bark, os dois saíram e então entrou no lugar o Big Dan contra o Henrique Coco. E a diferença de tamanho entre o Big Dan e o Henrique, de peso e de tudo, era muito grande. Já estava meio que dando como luta perdida, mas o Henrique foi guerreiro. Ele lutou pelo empate e se defendeu de todos os ataques do Big Dan. Ele ficou mais fugindo, se defendendo. O Big Dan ficou meio bravo com isso e a todo momento ficava empurrando ele pra fora do tatame. Enquanto eles estavam no meio do match e o Big Dan empurrava, beleza. Mas, pô, teve esse momento que eles estavam no cantinho e o Big Dan deu um empurrão, sacanagem. Já pensou se o cara machuca? E por isso, a todo momento que eles chegavam no cantinho, o árbitro mandava a luta deles parar, porque a qualquer momento o Big Dan podia empurrar o cara pra fora. Então toda hora a luta deles para e volta pro meio do tatame, por causa dessas atitudes. Aí mais pra frente na luta, ele empurrou o Henrique de novo, mas dessa vez ele ajudou a não cair em cima dos comentaristas. A luta então terminou em empate e apesar do resultado ser empate, não rolar a finalização, foi uma vitória do Henrique tirar o Big Dan porque era o mais perigoso do time. E a diferença de tamanho entre eles era muito grande. Aí entrou o Oliver Taza contra o J-Rod, aí eu pensei, time do J-Rod venceu. Porque bastava o J-Rod empatar, porque o Oliver Taza era o último integrante do time. E o time do J-Rod ainda tinha mais um e estava na frente por 1-0. Mano, mas o Taza não finalizou o J-Rod na botinha em menos de 1 minuto e meio de luta. Eu fiquei de cara, não esperava por essa na real. Então ficou 1-1, o Nikon entrou para enfrentar o Oliver Taza, não houve finalização, empate, então os times ficaram empatados em
1-1. A luta foi para a decisão e o time vencedor foi o time do Anthony Pettis, o time da New Wave. E o time da New Wave levou para casa $25 mil. Cara, essa derrota do J-Rod foi fogo. E aí, galera, o que vocês acharam desse evento? Eu me amarro quando é nesse esquema, time contra time. E vocês? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso? Porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar pra dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Como eu já vim informando anteriormente, é tudo falando dos resultados dos eventos que aconteceram nesse mesmo dia, no domingo, dia 3 de julho. Um é falando do Raw Grappling e o outro é falando do Honor Submission Challenge. Então se você não assistiu, assista porque eu recomendo.